Olá, salve Maria! Eu sou a Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann, e no quadro de Frente com Frau Raimann de hoje eu vou responder a duas perguntas. E a primeira pergunta que eu selecionei para responder hoje é de uma mãe e ela falou o seguinte: a minha filha não me obedece, o que eu faço? Bem, todos nós, né, que temos filhos, é bem interessante isso, porque quando nasce um filho, nasce também uma mãe. Então essa que é a verdade, nós não nascemos sabendo ser mãe, né? Então nós precisamos sempre pedir a graça de Deus, em primeiro lugar, né? Pedir para que Deus nos capacite. Lógico, no sacramento do matrimônio, nós já recebemos essa incumbência, nós já temos esse dever, né, de estarmos abertos à vida e acolher todos os filhos que Deus quiser nos dar. Bem, então se nós temos esse dever no sacramento do matrimônio, então certamente Deus está, né, ali, nos ajudando, nos amparando, nos dando a graça necessária para bem cumprir esse nosso dever. Então isso é importante, né? Em primeiro lugar, de nós sabermos que a gente, por si só, o ser humano dificilmente vai conseguir ser uma pessoa boa o tempo todo, né? Não ser preguiçoso, né? Ser solícito, estar disponível, ser alegre, ser cordial o tempo todo. Então, pela graça de Deus, exercitando as virtudes, aí sim nós conseguiremos, né? Aí sim é possível. Então, em primeiro lugar, eu colocaria a oração, né? A oração de uma mãe pelo seu filho, né? Um filho que é um pouco rebelde. Eu falo até por experiência própria, né? O Miguelzinho aqui em casa, esse ano vai fazer 13 anos, e se vocês verem assim, o quanto que ele quer bater de frente, o quanto que ele já quer desobedecer, enfim, né? Volta e meia inventa alguma mentira. Então são coisas que nós mães, né, por mais que os nossos filhos sejam bons, né, sejam crianças assim tranquilas. Eu não sei a idade dessa filha, né, também tem isso, a questão da idade. Mas, independente disso, apesar do temperamento da criança, nós precisamos sempre pedir a Deus, né, a graça de sermos pessoas melhores, de sermos mães melhores, né, de sermos mães mais pacientes. Então, tudo isso vem com a oração, com a petição. É por isso que é necessário a gente sempre pedir a Deus essa graça. Em segundo lugar, para uma criança que não obedece, é necessário mostrar a autoridade, né? Quem é que manda? Os pais, eles estão em autoridade para os filhos. Então, isso é muito importante a criança ter desde sempre, desde muito claro. E eu falo isso repetidamente aqui no canal, né? Já falei diversas outras vezes, inclusive a respeito da relação do homem e da mulher, né? O pai e a mãe, que essa relação, a mulher tem que estar para o marido, né, sempre disponível. E os filhos, eles estão em um degrau abaixo. Isso é óbvio, isso é uma coisa muito clara, né? Isso precisa ser muito claro nos casamentos católicos, gente. Então, o casal, é do casal que nascem os filhos. Então, por isso, os filhos, eles precisam entender essa hierarquia, né, que existe, a hierarquia. Então, o pai e a mãe estão acima dos filhos. E isso vai se perpetuar pela vida toda. Mesmo que os filhos estejam adultos, já até com as suas famílias, existe ainda essa autoridade. Então, você vai demonstrar sua autoridade com firmeza, né? Mas também com muito amor, muito carinho, muita paciência, né? No nosso ofício de mãe, de pai, no dia a dia a gente precisa de muita paciência, né? Muita paciência para trabalhar com os porquês dos filhos, né? Ah, mas por quê? Mas por quê? O tempo todo. E também essa questão assim dos filhos que não obedecem, quando você dá uma ordem, você não precisa estar explicando para o seu filho, né? Uma mãe que tem autoridade, ela pede, né? E ela demonstra aquela autoridade porque sim,
né? Eu acredito muito no poder do diálogo, e esse é o próximo item que eu vou falar, né? Em primeiro lugar, então, a oração, você pedir a Deus essa graça de ser uma mãe mais generosa, mais amorosa, mais paciente, né? Mas também com autoridade, né? Firme, né? E, em segundo lugar, demonstrar essa autoridade para o seu filho, e muitas vezes isso é sempre um trabalho em conjunto, né, do pai e da mãe. O pai sempre vai defender a mãe perante o filho, a mãe sempre vai defender o pai perante o filho, né? Então, por isso que é importante o casal não discordar, não brigar na frente das crianças, porque as crianças têm o pai e a mãe como referências, né? Então isso é muito importante. E, em terceiro lugar, o diálogo. Você sempre conversar com seu filho, né? Independente se você está dando uma ordem ou quando você está só de lazer, né? É que você tenha esse diálogo com seu filho. É uma coisa muito interessante que eu, desde que meu filho estava dentro da minha barriga, eu conversava muito com ele, explicava muitas coisas, né? Então, hoje em dia eu vejo que quando ele tem uma dificuldade, né, quando ele está assim um pouco nervoso e tal, só de eu sentar um pouco com ele e conversar, eu vejo que ele já fica mais calmo, né? Então, esse diálogo é muito importante. Às vezes a sua filha está assim querendo chamar a atenção, né? Às vezes é um outro tipo de problema, não que ela está querendo te desrespeitar, te desobedecer, mas é preciso investigar isso também, né? Então, com esses três pilares, acredito que a oração, né, a autoridade e o diálogo, você vai conseguir certamente resolver aí esse seu problema, tá bem? Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! E a segunda pergunta, na verdade eu fiquei assim muito triste, né, quando recebi, mas que é uma coisa muito comum, então eu achei muito interessante de trazer aqui no quadro. Foi de um menino que escreveu para mim: eu perdi a fé. E ele relatou que está há 1 ano e meio sem a Eucaristia, né? E agora, o que fazer? Infelizmente, né, essa pandemia ela trouxe esse, digamos assim, efeito colateral, né? Se é que já não foi premeditado tudo isso, mas enfim, isso é outro assunto. Agora, uma coisa que é muito interessante de nós pensarmos é o seguinte: quando eu falo, né, perdi a minha fé. O que é a fé? A fé é dom de Deus. A fé é graça, certo? Então uma pessoa ela não tem fé por si própria. Eu decido acreditar. Não, a fé é dom de Deus, né? Por isso que nós sempre falamos, né, para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. E isso é uma oração de toda a igreja, né? Um pedido de toda a igreja. Então isso é muito importante. É necessário nós pedirmos a Deus isso, certo? E Deus constantemente ele vai manifestar na nossa vida tribulações, ele vai manifestar problemas, ele vai inclusive até nos dar obstáculos para que nós fiquemos assim distantes, né, do sacramento. Isso acontece, Deus permite isso, né? Mas tudo são provas na nossa vida. Assim como Santo Antão, né? Nós temos uma novena aqui no canal de Santo Antão e é muito bonito quando Santo Antão ele tinha problemas assim, lutas, né, com o demônio, ele tinha tentações graves assim mesmo, e ele rezava depois e pedia: meu Deus, onde tu estás? E Jesus aparece para ele e diz: eu estava aqui o tempo todo e eu queria te ver lutar. Então Deus também quer a nossa luta, né? Deus quer ver se nós somos dignos realmente. Então, se Deus permite essa tribulação, é porque existe uma pedagogia divina que nós não entendemos ali, mas que nós precisamos passar por ela, né? E sempre tendo muito claro isso: Deus permite sim a noite escura da alma, Deus permite as tribulações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas tudo para quê? Para que nós
possamos aumentar o nosso amor para com Ele. Então veja, Deus quer nos ver lutar e Deus nos dá sempre as oportunidades de lutar, certo? Deus permite a tentação na nossa vida, sim. Deus permite a noite escura da alma, né? Aquela secura da alma, aquela falta de vontade, certo? E quando vem essa falta de vontade, o que você faz? Né? Eu não consigo, não tenho vontade nenhuma de rezar. Ora, você vai lá e você reza, certo? Isso é um ponto de amadurecimento da fé. Isso é um ponto crucial, certo? É um ponto crucial, você vê que na sua vida você não pode fazer só o que você quer, a hora que você quer. Isso são uma criancinha mimada, né? Pelo amor de Deus. Então, é muito importante que você tenha essa consciência, certo? Que você tenha, eu digo, perdi a fé. Bom, você vai então rezar, pedir a Deus, você vai continuar fazendo suas orações, reza o terço todos os dias, né? Você é consagrado a Nossa Senhora. Tem até um agravante, né? Se você fez a sua consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, então você tem esse agravante, você precisa, né, pedir mais ainda, agarrar mais ainda na mão de Nossa Senhora, né? Pedir que ela lhe inspire, que ela lhe dê força, né? Que ela interceda por você. E isso exige da nossa parte, certo? Isso exige uma certa violência da nossa parte, conosco mesmo, né? Para superar essa falta de vontade, para superar esse marasmo, para superar toda essa, sabe, essa coisa que vem com a falta de fé, né? Esse não acreditar, esse questionar os desígnios de Deus, né? Isso tudo é muito importante, mas exige o nosso comprometimento. Certo? Você precisa se comprometer, você precisa saber e perceber nisso também, nesse discurso de falta de fé, né, de que acabou a fé, perceber também uma ação do maligno, certo? Porque quem mais tem interesse em nos separar de Deus, senão o próprio demônio, né? Então, é muito importante, meus filhos, que a gente perceba nisso, uma batalha espiritual em tudo, a gente vive a vida aqui na carne, né? São Paulo já nos dizia isso nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos aqui, mas com os olhos no céu. Então a nossa batalha é aqui na terra, mas é uma batalha espiritual, né? Nós estamos a todo tempo, constantemente nessa batalha. Então é necessário, né, que a gente possa suportar uns aos outros, dar esse suporte uns aos outros, né? Aos que estão fraquejando na fé, e também aos que estão passando por esse momento, né, que possam procurar um amigo, que possam nos procurar aqui no canal, né, tanto que a gente já faz de orientação, né, desse suporte, de ouvir, né, de ser ouvidos. Então, né, para demonstrar também com esse vídeo, com essa resposta, demonstrar que nós estamos aqui, né? Eu, minha família, nós estamos aqui também para lhe ouvir, para conversar, enfim. Para rezar também, principalmente, né? Então, se você está passando por algo nesse sentido, né? Além desse menino que nos escreveu ali, mas também que possa escrever para a gente, né? Que possa, nós gostaríamos muito, assim, ficamos felizes em poder ajudar, tá bem? Então, eu espero a sua pergunta também, aqui para responder aqui no quadro de Frente com Frau Reimann. Deixe o seu comentário aqui também, escreva o que você achou desse vídeo, curta, compartilhe com mais amigos, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se e clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande abraço, salve Maria Imaculada, que Deus nos abençoe a todos nós. E lembre-se que amanhã é domingo, então é o dia do vídeo dos santos da semana ao meio-dia aqui no canal, não perca!